Shabbat Shalom, mais uma vez bem-vindos ao nosso Café com Torá da Missão Bereshit, hoje com mais uma porção, agora do livro de Devarim, a segunda porção do livro de Devarim, a segunda Parashá, Vayet Hanan, que vai do capítulo 3, verso 23, ao capítulo 7, verso 11. Então vai pegando aí a sua Torá. Hoje estamos aqui com presenças ilustres do Lucas, Jesaías, Mestre Lédio, Rocha Alexandre, eu e a nossa voz da consciência, que está aí atrás das câmeras, mas você volta e meia vai ouvi-la. Shabbat Shalom. Ela vai passar para vocês aí, a Josi vai passar para vocês o link, vai passar para vocês os textos que a gente citar aqui. Eu estou falando um pouquinho para que você vá compartilhando o link, vai pegando o teu café, coloca aí do lado da tua Bíblia, vai abrindo no livro de Devarim, porque hoje são textos também de extrema importância. Nós vamos ver hoje textos como o Shema, de Deuteronômio 6,4, que é a confissão de fé de todo esse povo do Eterno, e o simbolismo, o significado dele, muito bonito. Hoje é a oportunidade para você que não tem muito acesso ou não tem muito conhecimento de determinados objetos judaicos que a gente também utiliza. Você vai aprender hoje o significado deles, qual é o significado de cada um deles. Amém? Amém. Amém. Shabbat Shalom, pessoal. Que a gente possa ter uma manhã aqui proveitosa, né? A ideia nossa aqui é poder ser algo assim bem informal, né? bem participativo aqui, com a presença de vocês também, colocando as perguntas, fazendo comentários daquilo que vocês tiveram durante essa semana, aquilo que o Senhor, que o Eterno ministrou ao seu coração. Então quero incentivar vocês a compartilhar com a gente também aquilo que o Eterno ministrou à vida de vocês durante essa semana, nessa leitura dessa porção Vayet Hanan, como já foi comentado. E estamos também, né, dando um toque aqui, estamos num Shabat muito especial, né, que é o Shabat Nahamu, né, na verdade o Shabat do consolo, né, onde a gente tem a Haftarah, o texto profético dessa porção, que é Isaías capítulo 40, onde fala desse consolo, desse tempo que a gente está vivendo, que conecta já com tudo aquilo que a gente tem falado aqui, da representação desse mês que nós estamos, que é o mês de Av, Menahem, Av, né, o Consolador do Pai. Então você vê como que as coisas estão muito bem conectadas aqui, e estamos nesse período intermediário entre o dia 9 de Av, né, que é o dia em que o povo viveu grandes tragédias na sua história, e estamos entre esse dia que seria o dia mais triste, 9 de Av, e o dia 15, que seria o dia mais feliz. De repente a gente pode estar comentando aqui alguma coisa também sobre esse assunto, né? Ontem nós já falamos um pouco aqui na congregação, na abertura do Shabat, sobre isso, mas temos muito assunto para tratar hoje aqui. Nós vamos rever os mandamentos, né? Vamos ver a posição de Moshe clamando, né? Vayet Hanan, né? Suplicando para poder entrar na terra. Vamos ver um pouco do significado e da simbologia, né, do que está contido nessa súplica que Moshe faz nesse momento, logo no início, e que dá nome à porção Vayet Hanan, súplica. Vamos buscar um pouco de revelação nessa palavra que a gente tem aqui, e tem muito texto, na verdade, para a gente comentar. Tem um ponto fundamental que a gente vai tentar explorar o máximo possível aqui hoje, que é o texto em que fala que nós não devemos nem acrescentar nada à instrução do Eterno, nem retirar nada, nem subtrair nada da instrução do Eterno, e fazer uma diferença aqui, uma separação entre o que é acrescentar e o que é embelezar. Duas coisas distintas que a gente precisa entender, principalmente nós que estamos vivendo essa busca pelas raízes judaicas, trazer para dentro da nossa vida, né, do nosso dia a dia, elementos
judaicos, que alguns dizem, você está judaizando a igreja. Então vamos entender um pouco isso, se é algo ruim, se o trazer elementos do judaísmo é algo ruim, ou se é algo enriquecedor. São um dos temas que a gente vai poder estar tratando hoje aqui com vocês. Amém. Shabbat Shalom a todos, Boker Tov. Espero que vocês também sejam abençoados hoje, como eu também vou estar abençoado aqui do lado, que eu vou estar recebendo também. E Deus, ele é bom, amado. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Por isso, às vezes a gente não entende por que Moisés não entrou na terra prometida, né? Deus tem suas coisas lá, secreta com ele lá, e a gente tem que estar com ele, andando lado a lado para saber o que é, né? Porque Deus trabalha dessa forma. Então a gente vai entender aqui, amém, amado? Amém. Então, nesse momento, a gente leu na paraxá anterior, Devarim, né? Nesse momento eles estavam prestes a entrar na terra prometida, e Moisés, na paraxá anterior ainda, Moisés começa então o que a gente chamou de um último ensino, uma última instrução de Moisés para o povo, né? E essa segunda paraxá, Moisés, ele se coloca diante do Eterno, fazendo um pedido, né? Por isso o nome Vayet Hanan, que é mais do que um pedido. Nós vamos falar sobre isso, mas vamos ler então o texto em que Moisés suplica ao Eterno, faz um pedido ao Eterno. Vamos ler essa primeira parte, depois a gente lê o início do capítulo 4. Nós vamos no capítulo 3, verso 23. Vamos finalizar o capítulo 3. Diz assim: E supliquei a Adonai Elohim, tu já começaste a revelar tua grandeza a teu servo e a tua mão forte. Pois que outro Deus existe no céu ou sobre a terra, capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fazes? Por favor, permita-me atravessar e ver a boa terra, do outro lado do Iarden, essa bela região montanhosa, o Libanon. No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês, e ele não me ouviu. Adonai me disse: chega, não me diga mais nada a respeito desse assunto. Suba ao cume de Pisgah e olhe para o oeste, norte, sul e leste. Observe bem, mas você não atravessará esse Iarden. Todavia, comissione Yehoshua, Josué, encoraje-o e fortaleça-o, pois ele guiará esse povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. Então permanecemos no vale diante de Beit Peor. Amém? Então, nesse momento, Moshe faz uma súplica ao Eterno. Será mais do que um pedido, é um clamor. Ele desejava ardentemente entrar na terra junto com aquela geração. Como nós falamos na paraxá anterior, essa é uma outra geração. Aquela primeira geração saiu do Egito, morreu no deserto. Essa é uma nova geração. E Moisés suplica ao Eterno, pede ao Eterno, e o Eterno diz para ele: não me peça mais isso, basta, não me peça mais isso. Vá até o monte e eu vou mostrar para você a terra. Amém? Está com pena de Moshe? Tem uma questão muito interessante que a gente estava comentando ontem aqui na abertura de Shabbat, nesse início, e isso é importante você vir acompanhando, né? Toda a caminhada das parashot, daquilo que vai sendo revelado a nós, porque a gente veio numa caminhada muito interessante. A gente estava comentando isso ontem aqui. Primeiro, a gente falou muito acerca do valor da palavra, né? O valor da instrução, da palavra do Eterno. Depois falamos da necessidade de ouvir essa palavra, não só dar a ela o valor, mas ouvir. E vimos que o ouvir é muito mais do que algo que chega aos nossos ouvidos, mas é se tornar um ente único com a palavra. Vamos falar sobre isso hoje aqui ainda. E a gente chega nesse momento da paraxá Vayet Hanan, num momento novo, um novo nível que o Eterno quer nos levar.
não mais no nível de dar o valor, reconhecer o valor da palavra e ouvir e se tornar um ente com ela, mas agora no sentido de ver. Eu saio do ouvir para o ver. Por isso que a gente vai ver que as próximas parashot vai falar muito acerca da visão, da capacidade de ver, que a gente já observa aqui. Moshe ele pede para entrar, para ver a terra. Ele quer ver, ele deseja ver. E existe uma revelação tremenda, que a gente às vezes para e fala assim, por quê? O que ele está suplicando, na verdade, quando ele fala Vaet Hanan? E é isso que eu queria trazer hoje para vocês, que a gente trouxe ontem aqui. Eu queria trazer um comentário do Rumash primeiro, para que você entenda. Existem algumas interpretações sobre essa súplica e essa declaração de Deus falando, basta, Moshe. Uma delas diz que é a forma que o mestre ensina, né, ao seu discípulo, né, aquela forma clara e direta, não até aqui, né, você vai, daqui você não avança, agora passa para outro. Mas existe uma explicação muito interessante, que eu particularmente gosto muito. Você pega para mim aquele papel ali, lá atrás? Deixa eu ver se é aquele lá ou se eu deixei em outro lugar. Que é um comentário que tem no Rumash, que diz o seguinte, só para você ver o que está sendo dito pela literatura judaica. O Rumash diz o seguinte, na página 29, que diz o seguinte: se Moshe tivesse liderado o povo para dentro da terra, isto teria antecipado imediatamente a era messiânica. Está dizendo que a presença de Moshe na terra representaria a era messiânica. Então o Eterno está dizendo o seguinte: na verdade não é o tempo ainda, não é o tempo ainda da manifestação do Mashiach nessa terra. Então o que ele está dizendo é que Moshe estava clamando, na verdade, pela manifestação do Mashiach naquele tempo. E a gente consegue entender isso quando a gente olha para a palavra Vaet Hanan que você tem ali, porque existe um mistério, existe algo oculto nessa palavra Vaet Hanan. A literatura judaica menciona que essa palavra utilizada para súplica, ela é uma palavra diferenciada, ela não é muito comum, não é uma súplica comum que está sendo feito ali naquele momento. Mas essa palavra aqui diz Rashi, olha só o que Rashi diz sobre essa palavra Vaet Hanan. Ele diz que Vaet Hanan vem da palavra Rinum, e que Rinum significa, Rashi está dizendo, sempre significa, quando vem essa palavra, o pedido por um presente imerecido. Então, na verdade, ele está clamando pela manifestação da glória do Eterno. Gente, desculpa, desliga essa luz aí para mim, pelo amor de Deus. Eu estou ficando cego com essa luz nos meus olhos. Eu já não estou conseguindo ler direito aqui. É só ficar com o dedo apertado no botão grande aí que ela vai apagar. Vocês estão nos vendo, não estão? Então tá bom. Estou ficando cego aqui com essa luz de cima. Então o que acontece? Quando ele fala que na verdade Vaet Hanan, ele está clamando por um favor imerecido. Ele está clamando por algo que ele não merece. Isso é o que? Isso é o conceito de graça. Isso é a expressão da graça, é o entendimento do que é a graça. Então ele está clamando pela manifestação do Mashiach, porque o Mashiach é a própria revelação e manifestação da graça de Deus. A vinda do Mashiach é o favor imerecido a cada um de nós. Então veja como que Moshe ele está num nível de revelação naquele momento que ele está fazendo essa súplica, no momento que ele está diante da terra e clama Vaet Hanan, quando ele libera essa palavra, ele está dizendo que venha, que seja manifesta a graça, ou melhor, que a presença do Mashiach, que esse favor imerecido que é o próprio Mashiach se torne uma realidade, venha ao meio de nós. Então, e veja que isso está expresso na palavra Vaet Hanan, porque Vaet Hanan é Vaet, é o Vav, o Aleph e o Tav, que forma Vaet, e Hanan, que vem da palavra Ren, que vem da palavra graça, né, que nós temos aqui, a palavra bondade ou graça está ali. Então, Vaet e a palavra graça. Agora veja que coisa interessante.
Por que eu estou falando que Vaet, na verdade, representa o Mashiach materializado como homem? Materializado como homem. Porque a letra Vav, ela simboliza o homem, é o número 6, o valor 6, a sexta letra, e ela representa homem. E tem depois o Aleph e o Tav, e o próprio Mashiach se identifica como aquele que é o Aleph e o Tav, né? Então, aonde eu vejo isso também? Aonde eu vejo esse Vaet também? Lá em Gênesis, lá na criação, no primeiro versículo de Gênesis, você tem lá, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Aí você tem Et, primeiro você tem o Aleph e o Tav apenas, não tem o Vav. No princípio criou Deus, Et Hashamayim ve'et har. Então está dizendo que lá na criação, o Eterno criou, né? O Eterno criou os céus e a terra, e entre o Criador e a criação, eu tenho o Aleph e o Tav. Ou melhor, sem ser homem ainda como um ser que não se manifestou como homem, por isso não tem a presença do Vav. Mas depois você pesquisa lá, entre a palavra Shamayim e Haaret, céus e terra, você tem o Aleph e o Tav recebe uma letra Vav, aí fica Vaet, a mesma que tem aqui. Então o que está dizendo? Que esse Aleph e Tav agora vai vir em forma de homem, e ele será um mediador entre céu e terra. Ele está entre o céu e entre a terra. Vaet, representando o Mashiach como homem, aquele que vem tabernacular entre nós. É o verbo se tornando o ser humano, o verbo se tornando ser humano. Aleph e Tav, a primeira e a última letra do alfabeto, representando todas as letras do alfabeto ali, a primeira e a última representando todas, representando o próprio verbo, e o verbo vindo em forma de homem, o verbo, como diz em João, se tornando um ser humano. Então você vê ali de forma clara nessa palavra Vaet Hanan, que Moshe está clamando pela manifestação do Mashiach, que seja aquele tempo, mas não era ainda chegado o tempo, né? E ele clamando ali por aquela manifestação, por aquela expressão. E ele diz no texto por que não era o tempo. Ele diz assim: por sua causa, por causa de vocês, eu não vi o Mashiach nesse tempo. Ou seja, por nossa causa, por causa de nós, por causa da gente, ele não pôde ver o Mashiach em seu tempo, naquele tempo. Foi ver depois. Lá no Monte da Transfiguração ele estava diante do Mashiach. É algo até interessante, porque Moisés, por que ele falou isso, né? Mas ele teve uma experiência lá em Êxodo, se você se recorda. Ele exclamou ao Eterno: mostre-me o teu caminho. Lembra? Lá em Êxodo. E o Eterno mostrou o caminho para ele. Quem é o caminho? Quem é o caminho, a verdade e a vida? É o próprio Mashiach. Então, se ele teve essa revelação, ele clamou nesse exato momento por essa revelação. E Deus falou: não é o momento. Espera. Por quê? Porque ele já teve essa experiência e ele teve essa vontade de receber essa graça, porque Yeshua e graça são a mesma coisa. A Torá em forma de graça. Ele teve essa experiência, então ele clamou ao Eterno exatamente por isso. Por isso que essa palavra aqui, ela é favor, súplica, perdão e misericórdia. E Yeshua é tudo isso. É o favor imerecido do Eterno, perdão e misericórdia ao mesmo tempo. Então essa experiência dele foi lá atrás, mano. Por isso que a sequência é exata. E chegou um momento que ele falou: não, eu tenho que ver o Mashiach. Eu tenho que estar na terra prometida para que ele venha, o Mashiach venha. E Deus falou: não, ainda não é o momento. E olha só que coisa tremenda, gente. É porque eu não sei se vocês que estão aí estão acompanhando todos as parashot que a gente vem comentando aqui acerca desse tempo que a gente está vivendo hoje. E não é à toa que a gente está lendo essa parashá Vaet Hanan exatamente nesse período. Né? Nós estamos no primeiro Shabat depois de Tisha B'Av, de 9 de Av.
E falamos aqui que, na verdade, no dia 1º, quando iniciou o mês de Av, é um processo de 9 dias, um processo em que representa, na verdade, o Mashiach sendo formado, toda a revelação. Como é que eu vou explicar para vocês? O povo de Israel negou a terra. Foi o tempo, 9 de Av, é a consequência, todo o sofrimento é a consequência porque eles negaram a terra, rejeitaram a terra, ou melhor, rejeitaram a palavra do Eterno que diz: entre e conquiste essa terra. Então o que eles estavam rejeitando era a própria palavra e por isso sofreram as consequências. Da mesma forma que quando o Mashiach vem e diz que ele vem para os seus não receberam, os seus não receberam a palavra do Eterno que se tornou um ser humano, então eles rejeitam mais uma vez a palavra, eles se tornam, não todos, foi preservado um remanescente, mas foram cegados, eles se tornaram cegos, mas vem uma promessa do Eterno e se tornaram cegos apenas para conectar o Mashiach com a figura de Yeshua. Essa foi a cegueira. Mas haverá um tempo em que essa revelação de que Yeshua é o Mashiach cegaria eles, chegaria a eles um tempo em que a visão seria restaurada. E a visão da restauração, da visão a eles, é exatamente nesses 9 dias as peças começam a se conectar, o Mashiach começa a tomar a sua forma, e aí a partir do dia 9 de Av isso vai acontecer, isso é profético, a partir do dia 9, e ele diz, a literatura judaica diz, que no dia 9 de Av é o dia que Mashiach vai nascer. O que é isso, gente? Esse nascer, na verdade, vai se tornar visível, eles vão ver, por isso essa paraxá vai começar a falar da capacidade da visão. E olha o que ele diz aqui, Adonai Elohim, lá no versículo 24, gente. Adonai Elohim, tu já começaste, olha, do dia 1º de Av, a 9 de Av representa o tempo de gestação, os 9 dias representam os 9 meses, aonde as peças do Mashiach começam a se encaixar e tomar a forma de Yeshua. Tomar a forma de Yeshua. Depois a gente vai ler até um texto aqui. Eu acho que até o momento a gente lê um texto, só concluir, vamos ler um texto que tem na literatura judaica, para que você entenda como é que as peças já estão se encaixando, como nós estamos vivendo essa conexão de peça, que já está trazendo a imagem de Yeshua como Mashiach para o seu povo, veja bem, para o seu povo, mas diz, tu já começastes a revelar, a tornar visível, o que? A tua grandeza a teu servo, e tua mão forte. A mão, sempre que a palavra, que a Torá fala da mão do Eterno, a mão forte do Eterno, está falando da figura do Mashiach. Por quê? Porque a mão representa, na verdade, a extensão da pessoa, aquilo que executa o que o ser deseja, o que está no meu coração. Eu quero pegar o copo, então a mão é aquela que vai executar a minha vontade. Então o Mashiach é exatamente isso, aquele que realiza, que executa a vontade do Pai. Ele é a salvação do Pai, ele é essa extensão, é aquele que realiza aquilo que o Pai determina, que o Pai deseja realizar. Então é um tempo em que do dia 1 ao 9 representa o tempo em que as peças começam a se encaixar e começam a tomar a forma de Yeshua como o Mashiach. E aí no dia 9 de Av, gente, nesse tempo isso vai acontecer. O tempo em que agora vai vir a luz a eles vão ver a peça completa, e eles vão olhar no dia 9, por isso que diz que vai nascer, porque eles vão olhar e vão falar, é o Yeshua, é aquele Yeshua, ele era o Mashiach. E aí do dia 9 ao dia 15, por isso o dia 9 vai ser transformado, aquilo que era tristeza, aquilo que era choro, vai se transformar em dias de alegria, em dias de júbilo, porque eles vão reconhecer isso e vão receber essa graça aqui expressada nessa palavra. E aí até o dia 15, nós temos a plenitude dessa revelação. Essa revelação a eles se tornará plena. Por isso que diz que o dia 15 é o dia mais alegre, mais feliz, porque é o tempo em que a lua, que determina o ciclo
né, do povo de Israel, ela no dia 15 de Av, ela está plena, ela está cheia, toda a luz alcança a lua, então toda a luz está revelada. Então em 15, essa revelação, esse ver que começa em 9, se tornará pleno. E para você ver como que essas peças já estão se encaixando e tomando a forma de Yeshua ou Mashiach. Olha o que diz a literatura judaica. Eu vou ler? Vai ler. Gente, olha só, não é Veshnantam, O rabino okay? É uma literatura judaica ortodoxa que está falando essas palavras aqui. Então, quando a literatura judaica ela fala a respeito do Mashiach, né, como o Rosh acabou de dizer, a gente percebe que a revelação ela é progressiva, né? Em outros aspectos, os oráculos, os mistérios de Deus foram revelados aos judeus. Paulo afirma isso categoricamente. Ou seja, o Eterno revelou seus mistérios ao povo judeu e à humanidade, para que a humanidade tomasse conhecimento disso. Mas no que se refere, como o Rosh falou, ao Mashiach, isso seria progressivo, ou seja, eles seriam cegados naquele primeiro momento, e isso seria progressivo. Então a literatura durante esses mais de 2000 anos, eles vêm construindo em cima dos textos bíblicos, né, vem construindo o entendimento da vinda desse Mashiach. E nos últimos tempos essa literatura, esse conhecimento está se encaixando, ele está se aglomerando em torno dessa figura do Mashiach. E a literatura judaica fala a respeito, e aí por isso que precisa entender a literatura, a gente tem que estudar buscando o entendimento judaico dela, porque ela vai dizer assim, e para aquele que muitas das vezes vem do cristianismo, protestantismo, ele não vai entender, porque a literatura vai dizer assim, existem dois Mashiachs, Mashiach ben Yosef, né, o Messias filho de José, e o Mashiach ben Davi, filho de Davi. Na verdade eles mesmos vão dizer, não são na verdade dois Mashiachs, é o mesmo Mashiach, são dois aspectos ou dois momentos do Mashiach. Olha o que eles estão dizendo, são dois momentos do Mashiach. E aí o Mashiach ben Yosef, ele vai falar aqui do Mashiach ben Yosef, o Messias, filho de José, né, que é um primeiro momento desse Messias. Ele diz assim, quando dizemos Mashiach, Messias, estamos nos referindo ao descendente de Davi, que restaurará o reino davídico e retificará o mundo, né? Como rezamos 3 vezes ao dia, rapidamente faça o herdeiro de Davi, teu servo, prosperar. Esse é o Mashiach, o Messias, que todos aguardamos. No entanto, o Talmud, o Midrash e o Zohar mencionam um segundo Mashiach, um segundo Messias, um descendente de Yosef, de José, que precede, que vem antes, que precede o Mashiach davídico, que vem antes do Messias, filho de Davi, e é assassinado enquanto luta contra os inimigos. Isso não é possível, é literatura judaica? Não fui eu que escrevi, eu não alterei nada, é exatamente não é isso. cristianismo, não. No entanto, o Talmud, o Midrash e o Zohar mencionam um segundo Mashiach, um descendente de Yosef, que precede, ou que vem antes, o Mashiach davídico, e é assassinado enquanto luta contra os inimigos. Quem está dizendo não é a Bíblia João Ferreira de Almeida. Quem está dizendo é o Talmud, Midrash e Zohar, que há um Mashiach que precede o Mashiach davídico e ele seria assassinado. Gente, as peças estão se encaixando. Nós estamos nesse período de gestação, no período em que o Yeshua está tomando forma diante do povo de Israel. Isso é uma visão que começa a ser restaurada. A visão está sendo restaurada, não está plena, está sendo restaurada, mas chegará o tempo e vai ser exatamente, porque os tempos do Eterno são harmoniosos, gente. Então vai chegar um tempo em 9 de Av, em que isso se tornará pleno e eles vão ter a visão clara agora, e vai acontecer o que está lá em Romanos 11, que diz que essa revelação chegará a eles e vai ser, imagina, gente, a explosão de revelação
quando eles unirem todo o conhecimento e riqueza que é dado a eles ainda, né? Foi dado e continua sendo dado ainda. A eles ainda pertencem os oráculos de Deus. Eles foram cegados apenas parcialmente, o que diz Paulo aos Romanos lá, apenas parcialmente. A insensibilidade foi parcialmente. E que parte foi essa de cegueira e de insensibilidade? Apenas a parte que revela a pessoa de Yeshua. E aí diz aqui de forma muito clara, e aí no dia 9, essa visão se tornará plena, clara, e que a figura que está diante deles é de Yeshua, e isso se tornará do dia 9 ao 15 total, a plenitude total será evidenciada ali em 15 de Av, por isso que é o maior momento de alegria. E diz lá que isso vai ser tão tremendo, essa revelação e essa visão vai ser algo tão tremendo e tão impactante na terra, que diz que será vida dentre os mortos. Gente, isso é tremendo demais, é ultrapassar os limites do que é comum, do que é natural ao ser humano. E é o cumprimento da profecia de Ezequiel, né? O Vale dos Ossos Secos. Isso aí, lembra? recebendo vida. E tem dois pontos também interessantes nesse. A gente saiu da Paraxá? Não. Nós estamos na Paraxá. Estou aqui. Tu começaste a revelar tua grandeza, teu servo e tua mão forte. Então nós temos dois pontos interessantes disso aí. Primeiro, a gente tem que lembrar lá o que Paulo disse, que a cegueira deles foi bênção para os gentios. Ou seja, o fato deles não enxergarem um pouco o que aconteceu aqui com Moisés. Moisés, você não vai entrar. Foi bênção para a humanidade. Não ter visto o Mashiach naquele momento, Moisés, foi bênção para a humanidade. Da mesma maneira, a cegueira do povo judeu foi bênção para os gentios, porque então os gentios foram alcançados. Por isso que quando eles enxergarem Yeshua como Mashiach, é vida entre os mortos. É o momento da ressurreição, é o momento da vinda, a segunda vinda do Mashiach. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é essa restauração da visão, o que a gente tem percebido e tem vivido, que não é apenas para o povo judeu. Dentro também do chamado cristianismo, né, está havendo uma restauração da visão. Uma restauração desse Yeshua, não a teologia cristã de origem romana, né, greco-romana, contaminada pela filosofia greco-romana, né, pelo paganismo em muitos aspectos. Nós vamos ver aqui os 10 mandamentos daqui a pouco. Ou seja, quem deu autoridade ao homem para mudar os mandamentos do Eterno? Tudo aquilo que você muitas das vezes aprendeu, que a graça é o inverso, é contrário da lei. Ou seja, em lugar algum está escrito isso na palavra. Isso é uma interpretação teológica errada, porque o fim da lei é Cristo, da justiça. Isso é uma tradução errada e foi colocada como uma teologia em que você acreditou nela, na verdade contrariando a própria palavra de Deus. Então essa revelação, ou seja, essa escama também do chamado, escama nos olhos, também do chamado mundo cristão, também está caindo. Ou seja, está havendo um momento de restauração para ambos os povos, porque lá no final ambos serão um com o Eterno. Amém? Tem uma passagem. Não é a sua voz a vocês, você não está ouvindo vozes, porque eu estou com a boca fechada e você vai começar a ouvir uma voz agora. É o Jesaías, você não está ouvindo. Vem para cá, Jesus, vem para cá. Aonde está Jesaías? Ele! Shalom, shalom. Olha o que vem falando aqui Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, Simeão, quando Yeshua foi apresentado ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Baruch Hashem. A revelação, ou seja, ele começou, ele já estava, e aqui ele está trazendo
em pessoa, né? O próprio Mashiach, como diz a literatura Ben Yosef, que ele seria assassinado, ele sofrer, né? e que seria glória para Israel e também luz para os gentios, que através do Mashiach seria alcançado os gentios. Esse tema do Mashiach, né? Que o Lai Mashiach, daria um café com Torá de uma tarde, de um dia todo, pelo menos um dia todo falando sobre isso. Quem sabe um dia a gente faz um café com Torá, a visão judaica do Mashiach, né? É um assunto muito interessante. Mas como na semana passada teve um irmão que falou assim que a nossa live é a maior live do planeta Terra, porque leva 2 horas de live. Se a gente não controlar, se a gente não caminhar, a gente não sai do versículo 1. Então, vamos caminhar, amém? Deixa eu ler um. Não vai. Ó, temos que começar então a trazer almoço e a gente fica sábado todo aqui, ok? Anota aí Atos capítulo 3, a partir do versos 21. A gente está falando de restauração dos 2 lados. É exatamente essa profecia em Atos que o apóstolo Paulo falou. Ele diz o seguinte, ó: arrependam-se, portanto, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio da presença do Senhor, e Ele lhes mande uma Mashiach, designado de antemão, isto é, Yeshua. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, né? Como Deus disse há muito tempo, ao falar por meio de seus santos profetas, porque disse o próprio Moshe: Adonai suscitará um profeta semelhante a mim dentre seus irmãos. Vocês devem ouvi-lo em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo e destruído. De fato, todos os profetas anunciaram esses dias, começando por Samuel, seguido de todos os outros. Esse aqui é uma profecia para os finais dos tempos. O que a gente está falando aqui é a restauração tanto de Israel quanto da igreja, ou da cristandade, né? Exatamente, é mão dupla. Então, amados, o Eterno, ele tem tudo nas suas mãos. Muita gente fala, mas que Deus rejeitou seu povo. Aonde Deus rejeitou seu povo? Porque ele tem todo o controle da história de Israel. Por que ele não deixou Moshe entrar na terra prometida? Isso é tudo profético. O Eterno, a visão dele não é a nossa visão, a visão dele é sempre profética, sempre no controle da história da humanidade. Então, tudo que aconteceu com o povo de Israel até hoje está no controle do Eterno e as coisas vão se concretizar. Em Lamentações, desculpa a referência. Eu não gosto da conferência. Vem pra cá. Em Lamentações, é que eu começo a chorar, então eu prefiro ficar atrás. Não chora. É muito emocionante. Lamentações fala sobre isso. Fala que o castigo já tinha sido aplicado e findado. Então viria a mão do Eterno com benevolência sobre o povo dele. E o povo não se atém ao que a palavra fala e fica dizendo que foi rejeitado. Não foi rejeitado. Quando você lê Lamentações, eu até coloquei no Face, né? Grifei lá. Porque esse ano eu li de uma forma diferente, e aí cada vez que você vai lendo, o Senhor vai te revelando e está muito claro lá. Na verdade, o que você está falando, eu não vou ler nem você tem na Haftará dessa paraxá, Isaías 40, que é a Nahamu Ami. Isaías 40, que diz: consolem e continuem consolando o meu povo, diz o seu Deus. Digam ao coração de Jerusalém, proclamem a ela, que já está completo o seu tempo de serviço. Sua culpa foi paga. Olha, está lá. Glória. Ela já recebeu da mão de Adonai o dobro por todos os seus pecados. Acabou. E aí você vê que aí chega esse tempo que a eles é dada a visão, a restauração da visão. A gente chega naquele outro texto do profeta que diz: e verão aquele a quem transpassaram. Eles vão ter a visão plena de Yeshua, vai ser revelada a eles. E aí, o que vai acontecer depois disso, que eles têm essa transformação, essa visão?
Aí começa a preparação então do caminho da manifestação. Aí vai se tornar uma realidade. A vinda do Mashiach ben Davi, nessa segunda vinda agora para o estabelecimento do reino, se tornará algo visível, real, porque depois no texto de Isaías vai dizer: abram uma estrada no deserto para Adonai, nivelem uma via em Aravá para nosso Deus, que todos os vales sejam aterrados, e todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas, que os lugares acidentados sejam aplanados. Está corrigindo o caminho, está ajustando o caminho, e as escarpas se tornem planas. Então, olha só, houve a revelação. Então a glória de Adonai será revelada. A mesma coisa, isso aqui é Drash. A palavra que está lá no versículo 24. Tu começaste a revelar, e aqui você tem a palavra revelada. Toda a humanidade em conjunto o verá. Visão, gente, só porque se a gente fica aqui dentro desse tema aqui, a gente não para. Eu quero que você absorva uma coisa: o tempo, a realidade espiritual que a gente está vivendo receba a visão, receba uma unção nesse tempo que a gente está vivendo, de 9 de Av a 15 de Av, que você receba uma potencialidade para ver coisas que o homem natural não vê e não consegue alcançar. Que a nossa visão seja ampliada, que a tua visão seja restaurada e ampliada, em nome de Yeshua Mashiach. É o que a gente está proclamando nesse tempo, nesse lugar, e vivendo essa essência e esse tempo determinado pelo Eterno. Que você receba a visão em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Só que para receber essa visão, é necessário algo antes. É necessário ouvir. Shema Israel. E aí no capítulo 4, você quer ver a revelação do Eterno? Você quer ver a glória do Eterno? Ouça a palavra do Eterno. A partir do capítulo 4, no verso 1, Moshe então começa a falar a respeito dos mandamentos do Eterno. Amém? Diz assim: agora Israel, ouça as leis e regras que eu ensino, a fim de que vocês as sigam, para que vivam. Então entrarão e tomarão posse da terra que Adonai, o Deus dos seus pais, dá a vocês, a fim de obedecer as mitzvot de Adonai, os mandamentos de Adonai, o seu Deus, que estou dando a vocês. Não acrescentem nada ao que digo, e nada subtraiam delas. Amém? Então eles estão prestes a entrar na terra, e Moshe diz para que eles ouçam. Peraí, eu estou me ajeitando aqui. Moisés diz, ao vivo é isso, não dá para editar. Moisés diz que para que eles ouçam os mandamentos e observem os mandamentos, não acrescentem nada e não tirem nada. Isso é muito importante, porque ele está dizendo o seguinte: ouçam, a terra prometida, o Roxo já falou, a terra prometida, existe uma terra física, é verdade, fisicamente falando, mas o simbolismo ali também é a entrada na palavra do Eterno, ou seja, vocês se tornaram um com a palavra. Quando ele está dizendo ali, me mostra a terra, ele também está dizendo, me mostra o Messias, me mostra Yeshua, me mostra a palavra viva. Ele queria ver a palavra viva, né? E o Mashiach, né? O Yeshua, ele é a Torá viva. Então o que o Eterno está propondo é: entre na palavra, seja um com a palavra, seja um com a terra, se alimente dessa terra, viva nessa terra, cuide dessa terra. Seja um representante dessa terra. Quando você fala terra, é a palavra. Seja um com a palavra. E para sermos um e vermos essa palavra em nós, viva em nós, para vivermos isso e vermos isso, é necessário obedecermos a palavra do Eterno. É isso? Ou a graça eliminou a necessidade da obediência? De forma nenhuma. Inclusive essa porção, algumas pessoas não conseguem ver conexão entre graça e lei. Como é que pode? Meu amigo, a conexão é plena. Não há graça sem lei. E a existência da lei traz a necessidade da graça. Por isso que existem vários textos nessa porção que diz aqui, ó, no capítulo 5 fala,
Demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece os mandamentos. Então, graça e obediência aos mandamentos caminhando junto. Ele demonstra graça para quem obedece. Para quem obedece. Repete depois, lá na frente, deixa eu achar aqui, lá no capítulo 7, no versículo 9. Por isso vocês podem saber que Adonai, seu Deus, é Deus de fato. E o Deus fiel, que guarda a sua aliança, estende graça, concede graça, estende graça a quem o ama e guarda os seus mandamentos. Então, é plena a conexão entre graça e mandamento. Isso é claro aqui nesse Mas não é a frase de Yeshua? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Não é a frase de Yeshua? Exatamente, exatamente. O ensino. E interessante quando você fala acerca da importância de ouvir e guardar os mandamentos, e diz aqui nesse mesmo texto que nós não devemos acrescentar nada e não devemos retirar nada. Então veja, isso já é um mandamento por si só. Você não pode acrescentar e você não pode retirar. Então, falando primeiro aqui acerca do não retirar, nesse capítulo 5 dessa porção, ele vai relembrar os 10 ditos, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, e você começa a ler aqui, e você vê aqui que diz que um dos mandamentos que você tem aqui, diz, guarde o dia de Shabat. Então, meu amigo, se o Shabat é o sábado, é o 7º dia, isso não pode ser retirado. O mandamento do Eterno, a instrução do Eterno, não está aqui para você, que você escolha e adeque ela à sua realidade. Não, essa eu quero, essa eu não quero. Essa vale, essa não vale. Você está subtraindo se você faz isso. Se você retira um dia e substitui por outro, você está subtraindo e está também acrescentando, porque você tira e coloca algo diferente. Então você está quebrando as duas instruções aqui ao mesmo tempo. Então está lá, de forma clara, o Shabat está lá no 4º mandamento. Não retire e não acrescente. É uma realidade bíblica. Como você vai viver isso? Como você vai viver esse mandamento de guardar o Shabat? É outra história, é outra questão. Mas é fato que o Shabat é um dia estabelecido pelo Eterno para ser guardado. Então é claro isso aqui. Da mesma forma, se você tirar a lei e deixar a graça, você está subtraindo, porque uma coisa independe da outra. Com certeza. Da outra. Uma está atrelada à outra. É um sentido. Aí para aquele que disser assim, mas Yeshua é o Senhor do sábado, mais um momento, mais um motivo para você observar o sábado. Se Yeshua é o Senhor do sábado e é o seu Senhor, mais um motivo para você obedecer a palavra. Por que você não obedece? As pessoas consideram assim, ele é o Senhor do sábado, eu posso desobedecer. E esse é o grande problema desse entendimento mundano de graça. Vou falar assim, vou começar a falar as claras. Esse entendimento mundano, diabólico de graça, como se a graça fosse a razão ou o motivo ou a justificativa para eu desobedecer os mandamentos de Deus. Ou seja, se eu estou ao ponto de se pensar que como eu estou na graça, eu já ouvi isso. Você está negando Yeshua por estar obedecendo os mandamentos. De onde vem a não ser do inferno o pensamento desse? Ou seja, se eu estou na graça, eu tenho que desobedecer os mandamentos. É isso? Foi isso que Paulo falou? Paulo diz que os mandamentos revelam em mim o meu pecado. Paulo diz que os mandamentos mostram em mim o meu pecado. E que a graça me purifica desse pecado. O sacrifício de Yeshua me purifica desse pecado. E ele ainda diz assim, viveremos então em pecado? Aí Paulo para, de maneira alguma. A impressão que dá é que Paulo dá um grito, de maneira alguma. Ou seja, eu vou pecar para que a graça tenha efeito sobre mim? De maneira alguma. Está lá, Paulo dizendo. Então, essa separação é importante porque isso contaminou 2000 anos da revelação da palavra do Eterno. A verdade, que Paulo está dizendo ali é o seguinte, iria eu pecar? Ele diz, não, de forma nenhuma, pelo contrário, você tem que viver a lei, tem que cumprir a lei. Agora, caso você em algum momento venha transgredir essa lei, saiba que existe uma graça, que existe uma obra realizada por Yeshua, o Mashiach, para suprir a sua falta, para suprir a sua necessidade.
Foi dado a você um favor que você não merecia já na cruz. Então você pode conseguir. É claro, isso você vê até quando você analisa o sacrifício. O sacrifício lá na Torá, no Antigo Testamento, era a representação da graça. Porque quem estava morrendo era um animal que não tinha culpa de nada. Quem tinha que morrer era eu, quem tinha que morrer era você, mas um animal inocente estava morrendo em seu lugar, tomando a culpa sobre ele. Aquilo já era expressão da graça ali revelada naquele tempo. Porque os mandamentos do Eterno, eles são o motivo da santificação. O Eterno nos santifica através dos mandamentos. E o sacrifício de Yeshua? O sacrifício de Yeshua me purifica da minha transgressão. Por isso que João diz assim: filhinhos, não pequeis. Não pequeis, ou seja, filhinhos, andem de acordo com a Torá, andem de acordo com os mandamentos do Eterno. Porém, se pecares, ou seja, se em algum momento você transgredir a lei, saiba que há um advogado junto ao Eterno, que é Yeshua ou Mashiach. Então, precisa ser entendido isso. A graça e o sacrifício de Yeshua não é autorização para o pecado, não é autorização para transgredir a lei. E ainda que você entenda o seguinte, você diga para a gente ouve, nós estamos acostumados com os argumentos, né? Jesus falou que só existem agora 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ótimo, se você cumpre esses 2 de fato, não só nominalmente, né? Se você cumpre esses 2 de fato, você obedece toda a lei, você obedece toda a Torá. É isso que ele está dizendo. E a gente sabe que os 10 mandamentos, esses 10 ditos, né, eles são divididos em 2 blocos. O primeiro bloco com 5 mandamentos, o segundo bloco com 5. O primeiro está dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas. É o princípio que está contido nesse primeiro bloco. E o segundo, que é não roubar, não furtar, não adulterar, não dará falso testemunho, não cobiçar coisa do teu irmão, está no segundo: amar a Deus sobre todas as coisas. Não só essa amar o próximo como a ti mesmo. Eu falei o quê? A Deus sobre todas as coisas. Amar seu próximo a ti mesmo. Eu começo a falar rápido e embora. Amém? Então, são esses 2 blocos de mandamentos que resumem, na verdade, toda a lei. E até Paulo também fala lá nos Romanos, que fala que a lei ela é boa, justa e santa, né? Ele conclui isso, parece que ele está falando. Romanos 7,12, bota aí. Ele conclui dizendo que a lei, essa mesma lei, rejeitada por muitos, essa mesma Torá, Paulo, para aqueles que se dizem discípulos de Yeshua e de Paulo está dizendo que essa mesma lei é santa, boa e justa. Amém? Cumpra, pois, então, a lei. Os 10 mandamentos, ele está dividido em 2 responsabilidades. A primeira responsabilidade dos 5 mandamentos, do homem para Deus. A segunda responsabilidade do homem para o homem. Tem que ver isso. Aí você vai dizer assim, vou deixar a voz da consciência do Lucas falar já. É porque esse assunto vai longe, mas é um assunto importante, porque quem já está na roda de restauração já entendeu muitas das vezes bem isso daí, já foi esclarecido. Para aqueles que não estão assistindo, isso ainda é confuso, porque aprendeu de uma maneira, aprendeu uma teologia que não é a teologia bíblica, ou seja, foram tirados versículos, trazidas interpretações completamente equivocadas, separando aquilo que foi estabelecido no chamado Velho Testamento. Aí está falando, por exemplo, da Nova Aliança, mas nós estamos na Nova Aliança, e aí a gente fica 4 horas falando só da Nova Aliança. E aí vem Hebreus dizendo o seguinte: sabe com quem foi estabelecida a Nova Aliança? Essa mesma Nova Aliança foi estabelecida com Israel. Não foi estabelecido com os gentios, foi estabelecido com Israel. Os gentios foram enxertados através de Yeshua em Israel. Continua a aliança com Israel. Ou você faz parte dessa aliança, ou você não faz parte de aliança nenhuma. Então, isso é preciso entender, porque isso muda completamente a teologia. Toda essa teologia construída em torno desse assunto. E é preciso restaurar a obediência, é preciso restaurar a sujeição ao Eterno, é preciso restaurar o amor à palavra do Eterno e a disposição, a confiança, vamos falar hoje à noite, a confiança na palavra do Eterno. Amém? Amém. E aqui... Não. Ele está na quinta marcha, eu reduzir um pouquinho. Essa questão de Torá, né,
ainda vem sendo deturpado desde pós-reforma. Se você for estudar a verdadeira história da igreja, você vai ver que houve uma ruptura, houve uma desconexão da igreja com Israel. Porque, na verdade, tudo isso nasceu lá em Israel. Todo esse contexto de restauração nasceu em Israel, lá no primeiro século. E após o tempo, isso foi deixando de lado e foi desconectado. Então, hoje em dia, as pessoas acham, dentro da teologia normativa cristã, que Deus tem dois povos. Isso está errado. Deus só tem um povo. Porque se você for ver dentro da teologia cristã, está lá Israel e igreja. Então, são dois povos? Não, é um povo só. Por quê? Esse povo aqui e esse povo aqui se tornou um em Yeshua. Então, a teologia está errada. Concorda, Rabino? Concordo. Mais ainda, por que vou dizer assim, a maneira de construir o pensamento é diferente do mundo cristão com o mundo judaico? É diferente, a maneira de construir o entendimento. E por que isso é diferente? Né? Ou seja, para muita gente, a revelação chamada do Novo Testamento, em muitos aspectos, cancela e anula aspectos do chamado Antigo Testamento. Quando, na verdade, o Antônio hoje falou uma coisa muito, muito importante, não importa qual é o personagem bíblico, não importa se é Paulo, se é Tiago, não importa quem tenha falado, se o que foi falado contraria a Torá, contraria a palavra do Eterno, que é ditada aqui para Moisés, de duas uma. Ou eu não aceito essa palavra, ou eu não estou entendendo o que está sendo dito. Isso, infelizmente, acontece muito com Paulo, ao ponto de Pedro dizer assim, é difícil entender o que Paulo... Olha só, naquela época, ele conhecia Paulo. Pedro diz assim, é difícil entender o que Paulo fala. E aí a gente, 2000 anos depois, quer tirar conclusões teológicas a respeito e pior, contrariando a Torá. Quando Paulo sempre diz, lá em Atos, Paulo diz assim, eu cumpro a Torá, eu cumpro a lei. Como judeu, eu cumpro a lei. Então, é importante esse entendimento, ou seja, eu preciso ler, principalmente as cartas de Paulo, eu preciso ler essas cartas de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra, porque Paulo foi um intérprete dessa palavra, inspirado por Deus, sem dúvida nenhuma, mas o intérprete dela. Então, a nossa lente que a gente usa para ler a palavra, seja ela qualquer um dos livros da palavra, é de acordo com os mandamentos do Eterno. E aí volta aquela questão, mas eu não vou entrar agora, senão a gente não para mais. Mas que mandamentos a gente deve cumprir? Né? Nós vamos cumprir os mandamentos, nós vamos sacrificar um cordeiro, etc. Isso é um outro assunto, que inclusive a gente pode dizer assim, a pergunta que a gente sempre faz, né? Yeshua cumpriu toda a lei? A tendência de todo mundo é dizer, cumpriu. Não cumpriu, ele cumpriu toda a lei que era referente a ele. Ele não era mulher, existem leis referentes à mulher, existem leis referentes aos sacerdotes, existem leis referentes ao sumo sacerdote, ou seja, cada um tem um conjunto de leis, e existem leis que são gerais. Essas leis gerais e referentes a ele cumpriu de maneira perfeita. Então, esse entendimento de mandamento é um outro café com Torá, de mais algumas horas, para a gente falar só de mandamentos, que aí você vai compreender que Yeshua cumpriu toda a lei referente a ele e de que lei nós estamos falando. Amém? Vamos? Aí entra um assunto que eu queria trazer aqui, né, para a gente desfrutar um pouco. Deixa eu dar uma palavra. A gente viu aqui então que não deve se subtrair nada da lei. Eu não devo retirar, assim como não devo retirar o Shabat. Mas diz também que não posso acrescentar. E aí vem um outro lado do nosso debate, inclusive que traz também à tona, porque veja bem, a gente fala que a restauração é para a igreja, é a restauração para os dois lados, é mão dupla. O judaísmo precisa viver uma restauração. Então, esse não acrescentar também precisa ser trazido. E existe um debate no meio da restauração, que algumas pessoas chamam a gente, inclusive, de judaizantes, porque elementos judaicos, elementos que são da cultura judaica, estão sendo trazidos para dentro da igreja. Aí fala que você está judaizando a igreja. Vamos entender isso aqui, gente.
Como é que fica? Qual a diferença? Existe diferença entre acrescentar e embelezar? Esse é o grande ponto que eu queria trazer para vocês aqui e que é muito rico entender isso. Eu acrescento algo à instrução do Eterno quando eu digo o Eterno determinou isso, quando na verdade ele não determinou. Quando eu exijo a prática de algo que o Eterno não exigiu e digo que o Eterno está exigindo. Isso é acrescentar. Eu estou dizendo que o Eterno exige algo que ele na verdade não exige, não exigiu em sua palavra. Isso é uma coisa, isso é acrescentar, isso é contrário à Torá. Agora existe algo chamado o embelezar dos mandamentos, que tem tudo a ver com esse tempo que a gente está falando aqui, que é de visão, que é o aspecto de trazer a visão, que é o materializar aquilo que é uma mensagem, uma verdade espiritual. E isso é muito comum em toda a Torá, a materialização daquilo que é espiritual. E quando a gente olha para a cultura judaica, a tradição judaica, a gente vê como ela é rica nisso, no embelezamento. A literatura judaica comenta sobre o embelezamento dos mandamentos. E é o que a gente vê aqui. Eu trouxe coloquei aqui alguns elementos que na verdade tornam visual, né, trazem a visão daquilo que na verdade se origina de uma instrução da Torá. Isso é chamado embelezar. Alguns embelezamentos que você vai mostrar foram determinados pelo Eterno na palavra, como o tzitzit. O Eterno mandou, inclui nas vestes tzitziot, para que vocês vejam e se lembrem dos mandamentos. Então isso foi determinado pelo Eterno. É um embelezamento do Eterno. Outros, você vai dizer, foram embelezamentos criados pela cultura judaica, que possuem também esse mesmo valor, quando bem entendidos. Amém? Mas com base exatamente na palavra, na Torá. Tudo originado da palavra. Porque às vezes a pessoa vê a gente realizando algumas coisas. Por exemplo, você tem a abertura do Shabat. Aí na abertura do Shabat você tem os 2 castiçais que você acende as velas do Shabat. As luzes do Shabat. E aí você fala, poxa, mas isso não está na Torá. O Eterno não fala na Torá, acenda as luzes do Shabat, né, as 2 luzes do Shabat. Isso não está determinado na Torá. Por quê? Isso é acrescentar? Não, isso é embelezar. Por quê? Na verdade, isso está vindo como um elemento material, simbólico, de algo que está contido na Torá, que fala que eu devo fazer separação. Na verdade, que eu devo lembrar e guardar. Por isso, 2 luzes. Uma representando esse mandamento de que eu tenho que lembrar, outra lembrando que eu tenho que guardar o Shabat. E marcando e delimitando o início do Shabat, desse dia, dos demais dias. Fazendo uma separação dos 6 dias que terminaram o trabalho para o 7º dia, para o início desse 7º dia, que é o Shabat, que precisa ser separado, que precisa ser especial. Por isso nós temos esse elemento, vamos dizer assim, essas 2 luzes em meio ao Shabat. E aí você entende, não é o acrescentar, mas é o embelezar. Então, vamos lá, talvez seja até mais polêmico eu falar isso aqui. Eu sou obrigado a realizar esse ato material? Não. Não, porque o Eterno não determinou, faça isso, acenda. Não, mas é um instrumento que eu utilizo para poder cumprir o mandamento, que é fazer a separação dos inícios do Shabat para os demais dias da semana. Faz parte da boa tradição. Faz parte da boa tradição. É o embelezamento que você tem ali. A mesma coisa ocorre na Havdalah. Você tem a cerimônia da Havdalah, não sei se você consegue ver aqui, que a gente tem um acendimento também de uma vela com 6 pavios, que na verdade representa que toda a luz, toda a revelação que chegou a nós durante o Shabat, ela precisa se propagar nos próximos 6 dias da semana que se inicia. E é uma cerimônia Havdalah, a própria palavra Havdalah já significa separação. Então a Havdalah ela vai separar mais uma vez, assim como a abertura do Shabat, vai separar agora o término do Shabat do início de uma nova semana, e mostrando para mim que tudo aquilo que eu recebi no Shabat, eu preciso levar e ser um instrumento de luz e revelação durante os 6 dias. Deixa eu fazer um parênteses aí. Essa palavra Havdalah,
lá na criação é a mesma palavra de separação entre luz e trevas. Amém. Amém? Amém. E aí você pode, vai mostrar, dá lá. Você também pode embelezar da mesma maneira com a Havdalah o ensino ou o mandamento de Yeshua, quando diz assim: vós sois a luz do mundo. Ou seja, nesses 6 dias, por isso 6 pavios, ele está embelezando o ensino, dizendo para você: você está saindo do Shabat, né? Seja luz para o mundo nesses próximos 6 dias. É isso, é embelezar. É você se lembrar do mandamento de uma maneira simbólica, viva, que você é luz do mundo. Que você também tenha o cheiro, perfume, que é o Vessamim, que são as essências do bom perfume, né? E também tem o vinho, que a alegria do Senhor, entendeu? Traz viva os próximos 6 dias sendo luz do mundo, exalando o bom perfume do Mashiach e trazendo alegria, faça tudo ao Eterno com alegria. Isso é embelezar o mandamento. São elementos maravilhosos que as pessoas não entendem o significado. Agora, então, isso é importante, que a pessoa fala assim: poxa, você está judaizando? Não, eu estou embelezando a própria palavra. Isso aqui é a didática do Eterno, isso é a inspiração do Eterno para embelezar. Nós somos seres que nós precisamos ver. Por isso que esse tema desse tempo é de visão. A gente precisa, as coisas precisam se tornar visível diante dos nossos olhos, né? Dizem que a gente guarda muito mais o que a gente vê do que aquilo que a gente ouve. Então isso é o chamado embelezar, isso não é o acrescentar. Então, meu amigo, não vem com esse papo: está judaizando. Não é judaizar, na verdade é dar o valor e trazer a beleza à palavra do Eterno. Então, já que você falou várias vezes em judaizar, eu estou me segurando para não falar a frase que eu quero falar. Essa história de judaizar a igreja, eu já ouvi várias vezes. Hoje eu até gosto dessa frase. É verdade. Se eu estou judaizando a igreja, me sinto bem. Eu estou, na verdade, buscando o término de um processo de 2 mil anos, de paganização da igreja. O que aconteceu com a igreja foi que ela foi paganizada durante 2 mil anos. Então, quando a gente está dizendo que nós estamos restaurando, estamos voltando, e ainda que você diga que nós estamos judaizando a igreja, bendito seja o Eterno por isso, porque nós estamos voltando à origem dela, da onde ela saiu e foi paganizada durante 1000 anos. O que existe, na verdade, hoje, em inúmeros elementos da teologia cristã, nada mais é do que um reflexo pagão, de deuses pagãos, de idolatria que está inserida. E a reforma, eu não queria entrar nesse assunto, não dislike, por favor. A reforma, ela reformou o catolicismo, só isso. Ela não restaurou, ela não mudou o rumo, ela reformou apenas. Não vamos entrar mais nesse assunto. Chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai. Peraí, agora eu fiquei nervoso. Meu amigo, olha só, nós somos seres racionais. Pelo amor de Deus, pensa uma coisa comigo. As pessoas acham um absurdo a gente trazer uma cerimônia dessa, que tem uma conexão com a própria palavra de Deus, que tem o tempo todo conexão com aquilo que o Eterno, que representa, na verdade, a palavra do Eterno, elementos que representam a palavra do Eterno, e ficam criando barreiras e falando mal disso, procurando argumentos para combater isso, coisas que nós estamos trazendo para dentro da igreja, que simboliza e enriquece a própria palavra. Agora, não tem dificuldade nem barreira nenhuma para trazer um elemento pagão, um elemento, vamos dizer até que você fala, não é pagão, é cultural. Tudo bem, um elemento cultural de um país e que não tem relação nenhuma com a palavra, não tem dificuldade nenhuma para trazer. Mas se eu trago um elemento que tem uma simbologia, que está conectada à palavra, como por exemplo o Shema, né? Eu vou mostrar outro aqui, o Shema aqui, lá no capítulo 6, para a gente não sair da Parashá, o Shema vai dizer: Shema Israel, ouve Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errado, ouve Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um, e ame Adonai seu Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua capacidade. Essas palavras que ordena você estarão no seu coração. Olha só, a palavra está dizendo que é a palavra de Deus
tem que estar em nosso coração. Ensine com cuidado a seus filhos, fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se, ao levantar-se. Ate-a às suas mãos. Olha só, ela tem que estar em seu coração, tem que estar atada à sua mão como sinal. Ponha na parte frontal da cabeça, à volta da sua testa, e escreva nos batentes das suas portas de sua casa e em seus portões. Com base nesse texto, o que eles fazem? Eles embelezam. Então, a cultura judaica embeleza esse texto, um texto da palavra de Deus. E como que eles embelezam? Eles criam, por exemplo, quando diz aqui o texto, coloca nos batentes das suas portas. Eles criam um elemento, um instrumento, um elemento chamado mezuzá, um objeto chamado mezuzá, que é esse aqui, que dentro contém exatamente esse texto bíblico, e colocam no batente, simbolizando o quê? Essa própria palavra, que diz que a palavra de Deus tem que estar nos batentes da nossa casa. Então é um símbolo, gente, e que toda vez que eu passar, eu vou lembrar exatamente desse texto, sabendo que tanto ao entrar na minha casa, a palavra de Deus tem que ser o fundamento do meu agir dentro da minha casa. Ela tem que ser o meu padrão dentro da minha casa. E quando eu saio da minha casa, que eu passo pelo batente e vejo mais uma vez esse elemento, esse objeto lá a mezuzá, eu tenho que lembrar, não só na minha casa, mas na rua, no meu trabalho, aonde eu estiver, eu tenho que guardar e viver a palavra. Então é um elemento que vem do judaísmo, mas que tem uma conexão, uma origem da própria palavra, é o embelezamento, e que vem apenas reforçar a palavra de Deus na minha vida. Então, meu amigo, não venha criar barreiras em relação a isso, porque isso está conectado com a palavra. E aqui diz, ate ao seu coração, a sua mão, ela tem que estar atada. Por quê? Está revelando que a palavra tem que estar em meu coração, e isso é a nova aliança. Paulo falou, a nova aliança é essa. Paulo dá o conceito de nova aliança, meu amigo. Então não perca o tempo, ele mesmo falou. A nova aliança é essa. E aí o que ele diz? A Torá, essa Torá. A Torá, se você for lá na época de Paulo, a Torá é essa aqui. A Torá em seu coração e em sua mente. Então mostrando que a Torá tem que ser um ente único, atado, isso é estar atado. E aí eles criam um objeto, torna visível essa palavra, que é uma didática, é algo, é você olhar e ter um entendimento, né? um símbolo desse atar a palavra. E você quer que eu prove para você que o chamado mundo evangélico, principalmente, em um passado nem tão longínquo assim, fazia isso, colocava mezuzá. Cerca de 30 anos atrás, quem viu os evangélicos de 30 anos atrás, lembra que as pessoas tinham o costume, os evangélicos tinham o costume de colocar na porta da casa um versículo. Hoje você nem encontra mais para comprar. Estou falando porque eu tentei achar. Você não encontra mais para comprar. O que é aquilo de colocar um versículo na porta da entrada da casa? Se não a mezuzá. É a mesma coisa. Você quer que eu mostre que os evangélicos usavam uma espécie de tefilim? Quando ele ia para a igreja todo domingo, na verdade eles andavam na rua com a Bíblia debaixo do braço. Ele está com a palavra perto do coração dele. Hoje nem Bíblia usam mais, só usam celular. Nem Bíblia tem mais. Tablet, celular. Não sou contra usar não, mas não esquece da Bíblia não. Então, ou seja, esses elementos físicos que representam a palavra do Eterno, a gente poderia dar outros simbolismos mais abstratos ainda. Por exemplo, quando ele está falando de colocar a palavra perto do coração, né, e na mente, ou seja, a palavra do Eterno no braço, né, a palavra, tudo aquilo que você faz, toda obra da sua mão precisa refletir a palavra do Eterno. Toda obra que você faz, tudo aquilo que você faz no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, precisa ser justo, bom e santo. Precisa estar de acordo com a palavra. Tudo aquilo que você pensa, por isso a palavra atada à sua mente, à sua cabeça, né? Tudo aquilo que você pensa, a maneira que você vê as coisas, a maneira que você vê a vida, precisa estar de acordo com a palavra. A palavra escrita no batente das tuas portas. O teu coração é a porta da tua alma.
que ele esteja marcado pela palavra do Eterno, e ele vai falar, por exemplo, ensinar os filhos. Eu gostei dessa parte que eu li na literatura judaica, que ele vai dizer o seguinte, que os filhos, que está falando, ensina o teu filho na palavra, de manhã, quando acordar, à tarde. E parte entende que também o entendimento é que essa mensagem de filhos não é somente o filho sangue hereditário, né? Filho de sangue, filho que você tem, esse principalmente, vamos dizer assim, mas é o discípulo. E aí ele está dizendo, faça discípulos e ensine cuidadosamente. A palavra que ele vai usar na tradução vai ser ou cuidadosamente ou diligentemente. Ensine cuidadosamente os seus discípulos. Tenha discípulos, tenha filhos. Por isso que Paulo fala, filhinhos. Ele chamava de filhos os discípulos, porque ele tinha esse entendimento. O discípulo é um filho. Hoje o discípulo vai lá para a igreja que você, né? Não é discípulo, é adepto, né? Como tem time de futebol, né? Cada um tem o seu segmento, né? A sua facção. É um adepto, não é um discípulo. Discípulo é aquele que você cuida, vestimentando, ensinar de forma repetitiva, profunda, persistente. Toda hora você faz um trabalho repetitivo até que se torne perfeito. Até que ponto o teu filho hereditário, teu filho que você teve, é o teu discípulo, até que ponto ele vê em você alguém a ser seguido, alguém a ser imitado. Eu culpo toda essa distorção, desculpe a palavra. Hoje nós estamos polêmicos, tá? A culpa é por uma retórica maldita, desculpa a palavra maldita, porque essa retórica maldita ela se enraizou dentro da igreja e é difícil você tirar. E Jesus cumpriu todas as coisas, eu não preciso cumprir isso. Isso é uma retórica maldita que colocaram dentro da igreja, enraizou, e até hoje é difícil você tirar isso. Amém. E aí você vê o embelezar, né? A gente está falando aqui sobre o atar o coração. Aí o povo judeu vem e cria, né? Cria o tefilim, né? Tefilim que você costuma, deixa eu pegar esse aqui do braço, aí cria o tefilim, porque quando eles pegam esse tefilim, esse objeto que você já viu, os judeus utilizando, né? Que eles representam, quando eles colocam o tefilim, está trazendo a memória deles, está embelezando exatamente essa palavra do Eterno, colocar próximo ao coração. Você tem um tefilim, você tem um tefilim do braço, né? Que eles colocam próximo do coração, aqui, né? Próximo do coração. Então quando eles usam isso durante o dia, eles estão trazendo isso à memória. Então, meu amigo, se você deseja viver esse embelezamento, eu aconselho você, viva esse embelezamento. Vamos dar valor a essas riquezas que chegaram a nós de forma visual, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Aí quando eles começam, você vê que eles começam a traçar aqui, você está atando, e aí nesse momento você está lembrando que a palavra tem que estar atada, ela tem que se tornar um único ente com o meu ser, eu tenho que ser uma unidade com a palavra. Aí você tem um momento do dedo aqui, que é uma declaração, na verdade, de uma aliança, casamento, exatamente um casamento no dedo, verastir. Então você fala do desposar, né? Você está falando dessa aliança que está sendo firmada naquele momento. Aí quando coloca da cabeça, né, o tefilim da cabeça, que você lembra exatamente esse texto, que ela diz que ela tem que estar atada, né, na nossa mente, ali a palavra na nossa mente. É isso que é o embelezar. E tudo isso está relacionado à palavra. E aí as pessoas criam uma dificuldade para esses elementos que enriquecem, que vêm para embelezar a palavra, mas quando vem coisas que não têm nenhum vínculo com a palavra, elas recebem, aceitam, introduzem sem nenhum problema. Mas quando tem algum vínculo com a palavra, se está relacionado ao judaísmo, se torna um empecilho. Isso precisa ser mudado, isso precisa ser alterado no nosso meio. Uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, o Eterno, ele é amor e é justiça. Se você não quer viver essas coisas, essas boas tradições, é um direito que você tem. Mas não critiquem aqueles que querem viver. Amém. Por quê? Porque se eu descobrir que isso é benéfico para mim, mesmo sendo uma tradição que está dentro do contexto da palavra de Deus, dentro da Torá, eu quero viver. É uma decisão minha.
você tem que respeitar. Da mesma forma que você respeita, que eu respeito aquilo que você não quer viver. Já vou mais longe. Se você não viver isso por amor ao Eterno, fazer a vontade do Eterno, querer se aproximar do Eterno, eu vou fazer porque o judeu faz, não faz. Não faz. Fala, Lu. E aí, deixa eu só dar mais um passo, porque veio de lá para cá, ó, tem que passar aqui. E aí tem mais um passo, né, que eu acho importante. O embelezar não transforme em mandamento, senão você está acrescentando. Essa é a grande diferença que eu acho que a gente tem que definir aqui. O que é embelezar e o que é mandamento. O que é o embelezamento do mandamento, para que a gente possa entender isso aqui. Por exemplo, o tzit-tzit. O tzit-tzit é um mandamento. Esse aqui é mandamento. Agora, o talit, o manto, é mandamento? É o embelezar. Isso aqui foi criado depois, né? Na verdade, eu tenho que ter o tzit-tzit na borda, nos cantos da veste. Aí criaram uma veste, uma vez que as nossas vestes mudaram com o passar do tempo, né? Hoje a gente não tem veste praticamente com pontas, né? Então cria-se então o talit, né? Cria-se esse manto que tem nas pontas o tzit-tzit, que esse sim é um mandamento estabelecido pelo Eterno. Uma adaptação de uma forma de você usar o vestimento. Inclusive, essa questão de embelezar, isso é bem próprio, porque fica bonito realmente. Belíssimo. Amém. A voz do Lucas. Vocês tocaram na questão do noivado, né? Do tefilim, quando passa no dedo. Quando se pega o fundamento da palavra casamento, a gente teve a oportunidade de falar sobre isso semana passada, o casamento, e hoje se fala tanto assim sobre somos noivo, né? Quando se fala disso, o fundamento é você satisfazer a outra parte. A sua função no casamento é satisfazer a outra parte. Então, se nós somos noivos mesmo, esperando, né, estamos esperando o noivo, é da nossa obrigação fazer isso aí. Amém. É da nossa obrigação cumprir isso que está aí, porque é satisfazer o nosso noivo. Amém. Então, não tem dissipação, não tem diferenciação de Aí eu te pergunto, Yeshua vai casar com uma judia ou com uma gentia? Uma judia. Amém. Então, se judaizar o povo judeu é o povo de Deus, então é escolhido. Então eu quero mesmo ser escolhido. Então vamos aproveitar, vamos finalizar já. Falando de judaizar, né? Tem uma irmã, Lourdes Rodrigues. Eu poderia dizer, viver a cultura do judaísmo ao invés de judaizar, pois tudo começou em Israel. Eu acho que a questão aí, as pessoas muitas vezes não gostam desse. Eu também no início não gostava desse negócio, né? Vocês estão judaizando e tal. Até que eu cheguei à conclusão seguinte: olha, é melhor judaizar do que paganizar, né? Então, ou seja, não tem nada de judaizar nesse aspecto, até você retornar. Em muitos aspectos, como a gente está falando, são aspectos culturais, sim, são tradições, e Paulo diz, sigam as boas tradições. Quando ele está falando de mal de tradição, ele não está falando da boa tradição judaica, bíblica, que vem da Bíblia, que são interpretações bíblicas, ele está falando de outra coisa. Ele manda seguir as boas tradições, e é exatamente isso que a gente faz essa análise. Não pensa que você... Aí, nesse momento, pode estar cheio de perguntas e colocações, no sentido, olha, e aquele texto de Paulo, né? O fim da lei é Cristo, etc. Tudo isso, a gente tem resposta para tudo isso. Não nesse Café com Torá, porque o tempo já acabou. A bateria também está acabando. Não vai nem dar para colocar, Josi. Não vai dar para colocar, não, porque eu ficar no microfone. Vai ter que tirar o microfone. Então, vamos finalizar com as perguntas. Eu acho que pode dar ruim, é melhor. Deixa eu só dar uma quebradinha. É outra retórica que foi criada no meio evangélico. Isso também foi criado. Você está judaizando. Isso foi criado no meio evangélico para poder separar uma coisa da outra. Então é mais uma retórica que precisa ser tirada. Entendeu? Tem uma pergunta aqui, agora que a gente está lendo as perguntas. Perguntas da Elizabeth. Fábio está perguntando sobre esses dois Messias. Pode explicar mais? Sim, no próximo Café com Torá. Eu acho que ficou claro demais na própria literatura judaica, né, a figura dos dois Messias, né? São dois momentos do mesmo Messias, entendeu? Do mesmo Messias.
Inclusive, uma das explicações acerca das duas profecias, né? Uma de Daniel e outra de Zacarias, que fala que o Mashiach viria, uma diz que ele viria montado na jumenta e o outro que ele viria sobre as nuvens. Isso já revela, e eles dizem, inclusive a explicação de uma possível contradição, vem na nuvem, vem no jumento. Eles mesmos explicam a literatura judaica. E eles dizem, se nós estivermos prontos para receber, se o nosso povo estiver pronto, se o nosso coração estiver pronto, ele virá sobre as nuvens. Se não estivermos, ele virá na jumenta. A primeira vinda de Yeshua, o Mashiach, não estavam prontos, veio na jumenta, não era o tempo. E agora a próxima vinda sobre as nuvens. Então, fica claro toda a literatura sobre esses dois mas aí, então, complementando o Fábio, você pode depois pegar o LED aqui na congregação e tirar todas as dúvidas. Mas isso aqui é um café com Torá só disso, que a gente pode um dia programar isso daí. É um assunto muito bonito, muito belo. Porque eu falei, tem uma frase que eu falo assim, ainda que eu não acreditasse que Yeshua é o Mashiach por causa do conceito cristão, eu diria que por causa da literatura judaica, eu acredito que Yeshua é o Mashiach. Porque pelo que o judaísmo diz do Mashiach, eu vejo em Yeshua o Mashiach. Amém? E eles verão um dia, quando chegar o momento, eles verão. Amém? Amém. Tem outra pergunta? Amém. Não, tinha um comentário só, mas acerca de se desde aquele momento que o povo de Israel sai do Egito, que é guiado, né, que o povo é guiado, se ali já seria a expressão do próprio Yeshua conduzindo o povo. Sim, Lourdes, essa é a resposta. Eu vejo de forma clara o braço, né, a mão do Eterno, como diz ali, a mão do Eterno guiando, eu já vejo a própria figura de Yeshua. A própria fala que o anjo do Senhor ia à frente do povo. Isso aí. Então esse café com Torá, a gente é limitado pelo tempo, foi um pouquinho diferente, a gente entrou em alguns pontos polêmicos, né? Não fique triste, mas pelo contrário, fique feliz com isso, porque a verdade do Eterno está chegando, a plenitude da verdade do Eterno está chegando a todos nós. Essa paraxá, depois se você não leu, lê lá o Shema. É uma oração, é uma confissão de fé, né? Que é feita de manhã ao entardecer, de manhã ao amanhecer, à noite, antes de se deitar. E é uma confissão de fé que Yeshua fez também, né? Quando perguntaram para ele qual o grande mandamento, ele disse: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Está lá em Marcos, ele cita o Shema, né? Depois cita Levítico, né? Muitas dúvidas podem surgir, a gente vai tirando durante a semana, acompanhe alguns temas, a gente já falou, o Roxo Alexandre já falou em vários desses temas em pregações da congregação, basta resgatar lá. A gente tem na congregação Bereshit, não tem problema com questionamento, com perguntas, principalmente do meio evangélico que vem e questiona algumas coisas, não tem problema, porque a gente não acha as coisas, eu acho que a gente vai na palavra e mostra na palavra que é isso. A gente não vai em versículos, nós vamos no texto completo. E essa história, está acabando a bateria? Se apagar tudo, essa história de que tem muita gente que diz assim, não, que eu já vi isso daí porque eu acompanho muito tempo a teologia cristã. Nós vemos o texto como um todo, e eu mostro que não veio o texto como um todo. Pegam de novo trechos de textos e fazem uma teologia em cima de trechos, de versículos de textos. Muitas das vezes fora do contexto bíblico completamente. Então a gente não tem problema com isso, a gente está aqui aberto a explicações. Infelizmente, por live não dá para esclarecer todos os pontos. Amém?